Há algo muito perturbador que ninguém te disse claramente. Talvez a tua mente não te pertença. Escuta isto com atenção, porque se for verdade, muda absolutamente tudo aquilo em que acreditas sobre ti, sobre a morte e sobre o universo inteiro. E se a voz que ouves na tua cabeça não fosse um produto do teu cérebro, mas o eco de algo muito mais antigo do que qualquer forma de vida? Pensa nesta ideia por um segundo. Não és um corpo que, por acaso, fabricou consciência. És consciência usando temporariamente um corpo para se olhar a si mesma. Se isto for verdade, então a tua vida não começou quando pensas que começou. E pode não acabar onde te disseram que acabará. Isto não é espiritualidade barata, não é energia positiva. Vamos falar de física quântica, de colapsos da função de onda, de uma teoria tão controversa que muitos cientistas preferem ignorá-la em vez de olhá-la muito de perto. Porque o que sugere é isto, que a consciência não apareceu no fim do filme do universo, mas estava no guião desde a primeira cena, antes das células, antes dos cérebros, talvez até antes da própria matéria como a compreendes. Vou fazer-te uma pergunta incômoda. Quando fechas os olhos, consegues realmente provar que a realidade lá fora existe independentemente da tua experiência? Tudo o que conheces, absolutamente tudo, passa primeiro pelo filtro da tua consciência. Sem ela, não há universo para ti. E se isto não fosse uma limitação humana, mas uma pista de que a consciência não é um efeito secundário, mas o palco sobre o qual tudo o resto se projeta? Se chegares ao fim desta viagem, talvez tenhas de aceitar pelo menos uma destas duas coisas. Ou a ciência saltou uma peça-chave do puzzle, ou tu não és quem pensavas ser. Porque se Penrose e Hameroff têm pelo menos parcialmente razão, se no fundo dos teus neurônios há processos quânticos conectados à própria estrutura do espaço-tempo, então a tua mente não está presa no teu crânio como te fizeram acreditar. É algo muito mais perturbador. És uma forma através da qual o universo está a acordar para si mesmo. E se a consciência é primária, se estava aqui antes da vida, então a pergunta deixa de ser o que é que eu faço neste universo e torna-se algo muito mais radical. O que é que o universo quer experienciar através de mim agora mesmo? Se ousares continuar, vamos quebrar a versão confortável da realidade e entrar num território onde a fronteira entre matéria, mente e cosmos deixa de ser tão clara como te contaram. E aviso-te, uma vez que olhes através deste buraco, é muito difícil ver a tua vida da mesma forma. Há algo em ti que não corresponde à versão oficial do universo. Não é o teu corpo, não são os teus genes. É aquela centelha silenciosa que está a ouvir estas palavras agora mesmo. Tu, a tua consciência. Disseram-te que vives num cosmos frio, indiferente, feito de átomos cegos, de partículas que não sabem nada, que simplesmente colidem, ressaltam, combinam-se e por puro acaso, após milhares de milhões de anos, apareces tu, um cérebro, um sistema nervoso, e como por magia, dessa carne úmida e dessa eletricidade silenciosa, surge algo que nenhum microscópio pode ver. A tua experiência. A pergunta incômoda é esta: e se a ciência tivesse saltado um passo? E se a consciência não fosse um acidente tardio, mas algo que estava lá desde o início? Imagina o universo recém-nascido, sem galáxias, sem planetas, sem corpos, sem olhos, apenas um mar ardente de energia quântica, um bailado frenético de partículas aparecendo e desaparecendo sobre um fundo escuro. A visão clássica diz: primeiro veio a matéria, depois as estrelas, depois os planetas, depois a vida, depois o cérebro, e só no fim, como um luxo desnecessário, a consciência. Mas hoje quero que ouses contemplar outra possibilidade. E se fosse ao contrário? E se, no núcleo mais profundo da realidade, houvesse algo parecido com uma mente, uma protoconsciência, um campo silencioso de capacidade de experienciar que impregna tudo?
Não estou a falar de um universo mágico no sentido banal. Estou a falar de uma ideia radical que alguns físicos e filósofos ousam sussurrar, que a consciência pode ser tão fundamental quanto o espaço, o tempo ou a energia, que não é um truque do cérebro, mas um ingrediente básico do cosmos. E é aqui que começa a viagem. Porque se isto fosse verdade, se a consciência não fosse um acidente, mas o próprio tecido do qual se tece a realidade, então a tua existência não seria uma coincidência absurda. Seria quase inevitável. Esta noite vamos mergulhar nesta possibilidade. Vamos tocar numa das ideias mais audazes e controversas da ciência moderna. A proposta de que a consciência e a física quântica estão intimamente entrelaçadas. Vamos caminhar de mãos dadas com dois investigadores que tiveram a audácia de misturar neurônios, microtúbulos, colapsos da função de onda e algo que soa quase sacrílego para a ciência tradicional. Um universo onde a consciência não é espectadora, mas parte do palco. Prepara-te, porque se seguires esta viagem até ao fim, talvez tenhas de repensar algo profundo. Quem és, o que é o universo e por que é que a vida existe em primeiro lugar. Vou contar-te a história que te contaram durante toda a vida. Começa assim. No início não havia nada de consciente. Apenas energia, partículas, leis matemáticas. Com o tempo, a matéria organizou-se em estruturas cada vez mais complexas. Até que, num pequeno canto do cosmos, surgiram células, depois cérebros, depois tudo. E a consciência não é mais do que o resultado desta complexidade. Um epifenômeno, um eco. Parece razoável, não é? É o guião oficial do materialismo clássico. Primeiro a matéria, depois a mente. A consciência como fumo que sai do fogo do cérebro. Mas para um segundo, pergunta a ti mesmo: isto explica realmente o que tu és? Podes descrever os teus neurônios, o teu córtex cerebral, as tuas sinapses. Podes desenhar mapas de redes neuronais, falar de química, de neurotransmissores, de impulsos elétricos. Tudo isso está bem. É importante, é verdade no seu nível. Mas há algo que esta história não toca, o essencial. Não consegue explicar como, desta dança de átomos no teu cérebro, aparece o vermelho intenso de um pôr do sol, o sabor exato do chocolate a derreter na tua língua, a pontada de nostalgia quando recordas um momento que não voltará, a vertigem de perguntares quem és. Tudo isto, na filosofia da mente, chama-se o problema difícil da consciência. Como se passa do físico ao experiencial, do mensurável ao vivido. A versão clássica diz-te: é questão de tempo, vamos compreendê-lo, é apenas um problema técnico. Mas há quem ouse dizer: não, aqui acontece outra coisa. Talvez tenhamos compreendido mal a direção da seta. E é aqui que entra a física quântica. Porque, curiosamente, quando descemos ao nível mais profundo da matéria, a realidade deixa de se comportar como um mecanismo rígido. Torna-se difusa, probabilística, ambígua. As partículas não estão num lugar definido até serem medidas. As possibilidades coexistem, sobrepostas, até que um ato de observação as obrigue a tomar uma decisão. Entendes? No coração da física, aparece uma cena estranha. Um mundo de potencialidades que só se concretiza na presença de algo que desempenha o papel de observador. Quem ou o que é este observador? Durante décadas, a resposta padrão foi prudente. O aparelho de medição, o ambiente, a interação física. Mas alguns tiveram a audácia de dizer a palavra proibida: consciência. Não porque queiram forçar o misticismo, mas porque o problema da medição em mecânica quântica se parece demasiado com o problema da consciência. Como se passa de algo difuso para algo definido, da nuvem de possibilidades para uma realidade concreta? E aqui começa a tensão. Por um lado, um relato de universo sem mente, governado apenas por leis cegas. Por outro, uma física que, quanto mais a examinas, mais parece perguntar-te:
Tens a certeza de que a mente é um simples produto da matéria? E se a matéria, a certo nível, já estivesse impregnada de algo parecido com a mente? Esta é a fenda através da qual se vai insinuar a teoria de que vamos falar. Uma teoria que diz: a consciência não aparece apenas no cérebro. A consciência emerge de processos quânticos profundos que estão conectados à própria estrutura do espaço-tempo. E se isto for verdade, então o velho relato do universo sem mente já não chega. Quero que imagines algo. Imagina que podes reduzir o teu corpo, a tua mente, o teu mundo, até os tornares tão pequenos como uma partícula elementar. Tão minúsculos que os átomos te pareceriam galáxias. O que verias lá embaixo? A intuição dir-te-ia. Veria pequenas bolas sólidas, miniaturas de planetas. Mas a mecânica quântica responde-te com um não categórico. Lá embaixo, a realidade não se comporta como um conjunto de coisas, mas como um conjunto de possibilidades. Uma partícula não está aqui ou ali. Está numa sobreposição de estados, aqui e ali, e no meio, e noutros lugares potenciais, tudo ao mesmo tempo, até que aconteça algo que a obrigue a escolher. É como se a realidade fosse um menu de opções à espera que alguém clique. Esse algo que força a escolha é o que chamamos medição, observação, interação com o ambiente. Na famosa experiência da dupla fenda, um eletrão comporta-se como uma onda de possibilidades até o observares. Então comporta-se como uma partícula localizada. Entendes quão perturbador isto é? Até haver observação, o mundo é uma nuvem de potencial. A partir da observação, torna-se facto. É como se o universo jogasse a dois níveis. Um nível profundo, difuso, quântico, onde tudo é possibilidade, e um nível superficial, clássico, onde as coisas já estão decididas. Agora pensa na tua experiência. Antes de prestares atenção, o mundo à tua volta é um fundo difuso. Quando focas a tua consciência em algo, esse algo torna-se nítido, concreto, real para ti. A física quântica e a experiência consciente partilham esta estrutura misteriosa, bolhas de possibilidade que se tornam ato. Muitos físicos param aqui e dizem: não é necessário mencionar a consciência, basta falar de interação física, decoerência, sistemas macroscópicos. E é verdade, existem explicações técnicas muito sofisticadas para evitar falar da mente. Mas outros decidiram não esquivar a pergunta. Perguntaram-se se talvez a consciência não apenas observa o colapso quântico, mas está profundamente correlacionada com ele. Um desses físicos é Roger Penrose. Para ele, o colapso da função de onda não é apenas um processo estatístico sem rosto. É um evento real, objetivo, ligado à própria estrutura do espaço-tempo. E esse evento, diz Penrose, pode ser a chave para compreender por que existe algo como a consciência. Parece audacioso, não é? A ideia de que, em cada pequeno salto quântico, há uma centelha de proto-experiência. Como se o universo, na sua camada mais fina, estivesse constantemente a escolher entre possibilidades, e cada escolha fosse um pequeno lampejo de algo parecido com a mente. Não estamos a dizer que uma partícula pensa como tu, mas talvez aquilo a que chamas pensar, sentir, observar, seja a forma complexa e organizada de algo que já estava inscrito, em versão diminuta, em todos os cantos da realidade. Neste ponto, a pergunta já flutua no ar. E se a consciência não emergisse da matéria, mas a própria matéria emergisse de um campo profundo de consciência quântica? Para nos aproximarmos desta ideia, precisamos de alguém que leve esta intuição para o terreno do cérebro. Alguém que se pergunte: se a consciência está ligada a processos quânticos, onde na tua mente poderia isto acontecer? Aqui entra Stuart Hameroff. E é aqui que a história fica ainda mais estranha. Se gostas deste vídeo e queres continuar a explorar os mistérios da consciência e do universo quântico, subscreve ao canal
e deixa um comentário com as tuas reflexões. Imagina a cena. Por um lado, Roger Penrose, um físico matemático que trabalhou em cosmologia, buracos negros, geometria do espaço-tempo. Um homem que ousa dizer: a consciência não pode ser explicada apenas pelo cálculo clássico. Tem de haver algo mais profundo, ligado à física quântica e à estrutura do universo. Por outro lado, Stuart Hameroff, um anestesista, um médico que passa a vida a desligar e ligar consciências em salas de operações. Alguém que observa um mistério cotidiano. Com certas substâncias, uma pessoa consciente, cheia de memórias, medos, desejos, desaparece. Ainda há um cérebro, ainda há atividade biológica mínima, mas o eu desliga-se. E depois, com outro estímulo, o eu volta. Que raio estamos a ligar e desligar? Hameroff obsessiona-se com uma pergunta concreta. Onde, dentro dos neurônios, poderia ocorrer algo tão delicado como um processo quântico ligado à consciência? Os manuais normalmente desenham os neurônios como balões com cabos. Um soma, um axônio, algumas dendrites. Mas dentro de cada neurônio, há uma arquitetura incrivelmente complexa de pequenas estruturas chamadas microtúbulos, cilindros minúsculos que formam o esqueleto interno da célula, organizam a sua forma, o seu transporte, a sua dinâmica. Para a maioria, os microtúbulos são apenas isso, pilares estruturais. Para Hameroff, podem ser muito mais. Ele propõe que estes microtúbulos não sejam apenas vigas de suporte, mas verdadeiras autoestradas de processamento quântico, lugares onde os eletrões, os estados das moléculas, poderiam entrar em sobreposição, entrelaçar-se, comportar-se como uma espécie de circuito quântico biológico. Quando Penrose e Hameroff se encontram, as suas obsessões encaixam-se. Penrose tem uma ideia sobre como a realidade colapsa de possibilidades para factos, e suspeita que aí está a raiz da consciência. Hameroff tem um candidato físico, os microtúbulos do cérebro. Juntos ousam propor algo que muitos consideram heresia científica, que a consciência emerge de processos quânticos orquestrados dentro dos microtúbulos neuronais, processos onde o colapso da função de onda não é arbitrário, mas guiado pela estrutura do espaço-tempo. A esta audácia darão o nome de Orchestrated Objective Reduction, ORC-OR. Redução objetiva. Orquestrada. Vês o peso destas palavras? Redução, o colapso quântico, a passagem da sobreposição para um estado definido. Objetiva, não é um simples truque matemático, é algo real que acontece no universo. Orquestrada, não é um ruído aleatório, mas um processo organizado, com padrões, como uma sinfonia. Por outras palavras, a consciência não seria uma sombra indefinida sobre o que o cérebro faz, mas o resultado de um imenso concerto quântico que se desenrola dentro dos teus neurônios, conectado de alguma forma à estrutura mais profunda do cosmos. Naturalmente, muitos cientistas olham para esta teoria com ceticismo. É controversa, discutida, criticada. Mas para além de ter razão em todos os seus detalhes ou não, abre uma porta conceptual gigantesca. A ideia de que a tua experiência interna pode ser o eco macroscópico de processos quânticos que já estavam inscritos na trama do universo muito antes de existir vida. E essa porta é aquela que vamos atravessar agora. Entramos, como se encolhêssemos a nossa consciência, para dentro de um neurônio. Imagina que desces através do citoplasma, como se caminhasses por uma cidade futurista. À tua volta, erguem-se colunas ocas, longas, cilíndricas, os microtúbulos. Cada microtúbulo é feito de pequenas peças chamadas tubulinas. Pensa nelas como tijolos inteligentes. Segundo Hameroff e Penrose, estas tubulinas podem existir em diferentes configurações quânticas, sobrepostas umas às outras, como se cada tijolo tivesse vários estados possíveis ao mesmo tempo. Agora imagina milhões desses tijolos em sobreposição,
dentro de milhares de neurônios, conectados entre si como uma rede imensa. É uma espécie de cérebro dentro do cérebro, um nível de processamento quântico ainda mais profundo do que as sinapses clássicas. Segundo a teoria OR, estes estados quânticos permanecem em sobreposição por um tempo muito breve, mas suficiente para que a informação seja processada de forma não clássica, não meramente algorítmica. Nesse intervalo, o teu cérebro não funcionaria apenas como um computador binário, mas como um sistema quântico que explora múltiplas possibilidades simultaneamente. Mas a sobreposição não pode durar para sempre. Chega um momento em que o próprio tecido do espaço-tempo não consegue sustentar tanta indeterminação. Penrose propõe que existe uma espécie de limiar objetivo. Quando a diferença entre as possíveis configurações da realidade atinge certo ponto, o universo decide. A função de onda colapsa, escolhe uma realidade concreta. E aqui está a aposta arriscada. Cada um desses colapsos quânticos orquestrados nos microtúbulos seria um momento de experiência consciente. Não uma soma de centelhas aleatórias, mas uma sequência organizada, modulada pela estrutura do teu cérebro, pelos teus sentidos, pela tua história, pelo teu ambiente. É como se a tua mente fosse um filme feito de fotogramas quânticos, cada um resultado de uma redução objetiva orquestrada. Nesta visão, não és apenas um processador de informação. És o palco onde o universo, através de milhões de colapsos quânticos, experiencia a si mesmo de forma coerente e unificada. Lembras-te do problema difícil da consciência? Como passar do físico ao experiencial? OR responde: não passas. O experiencial já está na própria forma como colapsa a realidade quântica. O teu cérebro não cria a experiência do nada. Organiza-a, orquestra-a, amplifica-a. Isto é um facto provado? Não. É uma hipótese audaz. Há críticas, perguntas abertas, desafios técnicos enormes. Mas para além de ter a última palavra, esta teoria introduz um elemento crucial: a ideia de que a consciência e os processos quânticos não são mundos separados. A possibilidade de que aquilo que sentes, aquilo de que te lembras, aquilo que és, está profundamente entrelaçado com a forma como o universo toma decisões ao seu nível mais profundo. E se for assim, uma nova pergunta emerge com força. Se estes processos quânticos com sabor à consciência acontecem no teu cérebro, por que não haveriam de acontecer, em alguma forma embrionária, noutros lugares do cosmos, mesmo antes de existir vida? Vamos um passo além. Esquece por um momento os cérebros, os olhos, os organismos. Volta ao universo jovem, um oceano de partículas, campos, flutuações quânticas. Se aceitares, mesmo que por um instante, a ideia central de Penrose e Hameroff, acontece algo curioso. Os colapsos quânticos não seriam apenas reorganizações de informação, mas microeventos com um aspecto intrinsecamente experiencial. Não consciência no sentido humano, com memórias, identidades, histórias, mas algo mais primitivo, mais básico, protoconsciência. Imagina a consciência humana como uma linguagem complexa, cheia de nuances. A protoconsciência seria o alfabeto, as letras soltas. Sabes que com uma letra não podes escrever um romance, mas sem letras não há história possível. Cada partícula, cada região minúscula do espaço-tempo participaria nestes pequenos lampejos de escolha, de passagem de possibilidades para factos. Nesta perspectiva, o universo não seria um mecanismo mudo, mas um processo contínuo de autoatualização, onde em cada ponto, em cada instante, há um núcleo mínimo de ser, de algo que se sente por dentro, por mais microscópico que seja. Não significa que uma rocha tenha pensamentos profundos. Significa que a matéria de que é feita a rocha participa desse fundo de proto-experiência. O teu cérebro, então, seria uma estrutura capaz de organizar milhares de milhões destes microeventos de protoconsciência
numa sinfonia coerente. Aquilo a que chamas eu seria uma onda gigantesca que se ergue sobre esse oceano de centelhas minúsculas. Vês a inversão? A competição já não é entre matéria e consciência, como se fossem coisas radicalmente separadas. A proposta é outra. Toda a matéria tem um aspecto físico e um aspecto experiencial. O que muda não é a existência ou não da consciência, mas o grau de complexidade, de organização, de integração. Um neurônio sabe mais do universo do que uma pedra, porque integra mais destes pequenos eventos quânticos. Um cérebro inteiro sabe ainda mais, porque orquestra tudo isto numa unidade vibrante. E agora a pergunta inevitável: se a protoconsciência está lá desde o início, faz realmente sentido dizer que a consciência apenas aparece com a vida? Ou deveríamos dizer que a vida é a forma como o universo aprendeu a olhar para si próprio com maior clareza? Fecha os olhos por um momento e imagina isto. Durante milhares de milhões de anos, antes da primeira célula, o universo era apenas um vasto laboratório quântico. Estrelas nascendo e morrendo, galáxias colidindo lentamente, nuvens de gás dobrando-se sobre si mesmas, planetas formando-se num silêncio sem testemunhas vivas. Da visão clássica, tudo isto acontece num palco completamente inconsciente, pura física, pura química, bela sim, mas cega. Da perspectiva que estamos a explorar, a imagem muda subtilmente. Cada colapso quântico dentro de uma estrela, cada transição no coração de um átomo, cada decisão microscópica do espaço-tempo seria uma pequena batida de proto-experiência. Nada que possas chamar alma, nada com memória nem intenção, mas um fundo de ser que nunca é completamente zero. Nesta leitura, o universo não esperou que aparecesse a vida para sentir. O que fez foi aumentar o volume. Durante éons, a protoconsciência teria sido como um murmúrio, um sussurro estendido através de todo o cosmos. Com o aparecimento da vida, esse murmúrio começou a organizar-se. Células que respondem, que se adaptam, que sentem de forma primitiva o seu ambiente. Sistemas nervosos que integram sinais. Cérebros que constroem mapas internos do mundo. Cada novo nível não cria consciência do nada. Canaliza-a, foca-a, como uma lente que concentra a luz que já estava em todo o lado. Se for este o caso, a primeira ameba, o primeiro peixe, o primeiro mamífero não trouxeram a consciência ao cosmos. Foram a forma como o cosmos começou a reconhecer-se a si próprio com maior precisão. E tu, ouvindo isto agora, na escuridão do teu quarto, és um dos pontos onde esse reconhecimento atinge um nível extraordinário. Podes interrogar-te sobre a tua própria existência. Podes interrogar-te sobre a origem da vida. Podes duvidar de tudo, até desta teoria. Não é irônico? Essa mesma capacidade de interrogar é a prova de um nível de consciência tão complexo que o universo, através de ti, pode questionar-se a si mesmo. Então, formula a pergunta com toda a sua força. A consciência emergiu depois da vida, ou a vida emergiu porque a consciência, na sua forma mais profunda, já estava inscrita na estrutura do universo e esperava apenas as condições certas para florescer? Se esta exploração te fascinou, se te fez refletir sobre a natureza da consciência e do universo, subscreve ao canal, partilha este vídeo e junta-te a nós nesta busca de conhecimento. Chegamos ao fim desta extraordinária viagem através dos mistérios da consciência quântica. Exploramos territórios onde a física encontra a filosofia, onde a ciência toca a experiência mais íntima do ser. A teoria Ork-OR de Penrose e Hameroff não é uma verdade definitiva. É uma hipótese audaz, controversa, fascinante. Pode ser refinada, transformada ou até substituída pelo futuro da investigação. Mas o que é importante não é apenas se tem razão em cada detalhe. O que é importante é que nos abriram um novo caminho, uma nova forma de pensar sobre a consciência. Se a consciência está realmente ligada a processos quânticos orquestrados,
Se é tão fundamental como o espaço e o tempo, então a tua existência não é um acidente. Não és um estranho num cosmos morto. És uma expressão local da capacidade do universo de sentir, de compreender, de fazer perguntas. Quando olhas para as estrelas de noite, não estás a olhar para algo completamente separado de ti. Estás a olhar para o universo, a olhar para si mesmo, a consciência contemplando as suas próprias origens. E quando te olhas ao espelho, talvez possas ver-te de forma diferente. Não apenas como um indivíduo, mas como um nó numa rede cósmica de consciência. Um pixel luminoso num ecrã infinito. Se a consciência é primária, se estava aqui antes da vida, então a vida, a tua vida, não é um acidente absurdo, é inevitável, é necessária. É o universo cumprindo a sua vocação mais profunda, despertar. E tu, aqui, agora, és uma das formas em que esse despertar está a acontecer. Obrigado por me teres acompanhado nesta exploração. Continua a interrogar-te, continua a procurar e, sobretudo, permanece consciente da beleza e do mistério da tua própria existência. Até a próxima. E agora, deixa-me levar-te ainda mais fundo. Porque se a consciência é realmente fundamental, se está tecida na própria estrutura da realidade, então as implicações vão muito além daquilo que acabamos de explorar. Vamos mergulhar em questões que tocam o próprio coração, do que significa estar vivo, do que significa ser humano, do que significa existir. Começa por pensar no tempo. O que é realmente o tempo? No nosso dia a dia, o tempo parece fluir numa única direção, do passado através do presente para o futuro. Mas na física quântica, e especialmente na teoria da relatividade, o tempo não é assim tão simples. Einstein mostrou-nos que o tempo não é absoluto, que flui de forma diferente dependendo da velocidade e da gravidade. E na mecânica quântica, ao nível mais fundamental, o próprio conceito de tempo torna-se difuso. Se a consciência está ligada aos colapsos quânticos, aos momentos em que o universo escolhe uma realidade entre muitas possibilidades, então talvez a tua experiência do tempo, o teu sentido do presente, seja exatamente esse momento de colapso. Talvez aquilo a que chamas agora seja o momento em que o universo, através do teu cérebro, através dos teus microtúbulos, faz uma escolha quântica. E se for assim, o que é que isto significa para o teu passado e futuro? Na mecânica quântica, antes da medição, todas as possibilidades existem simultaneamente. Só o ato de observação força a realidade a escolher. Mas o que acontece às outras possibilidades, às outras realidades potenciais? Simplesmente desaparecem? Ou existem de alguma forma em paralelo naquilo a que os físicos chamam múltiplos mundos? Segundo a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, cada colapso quântico não escolhe uma realidade eliminando as outras, mas divide o universo em múltiplas realidades paralelas, onde cada possibilidade é realizada. Num universo lanças uma moeda e sai cara. Noutro sai coroa. Ambos os universos são igualmente reais, apenas se encontram em diferentes ramos da realidade. Agora liga isto à teoria OR. Se cada momento da tua consciência é o resultado de um colapso quântico orquestrado, então talvez cada decisão que tomas, cada pensamento que tens, divida a realidade em múltiplas versões. Numa versão, tomas essa decisão, noutra tomas outra, e todas essas versões de ti existem, cada uma no seu próprio ramo da realidade. Isto parece ficção científica, não é? Mas esta é uma interpretação séria da mecânica quântica, proposta por físicos eminentes. E se a ligarmos à ideia de que a consciência é fundamental, obtemos algo verdadeiramente espantoso. A ideia de que tu, a tua consciência, te estás constantemente a dividir, constantemente a ramificar em incontáveis versões de ti mesmo, explorando cada caminho possível, cada decisão possível. Mas há algo ainda mais profundo. Porque se a consciência é fundamental,
se está inscrita na própria estrutura da realidade, então talvez aquilo a que chamamos eu, aquilo a que chamas tu próprio, não esteja limitado a uma pessoa, a um corpo, a uma vida. Pensa assim: se a protoconsciência está em todo o lado, em cada partícula, em cada pedaço de espaço-tempo, então tu não és um sujeito separado de consciência. És uma concentração local, um padrão local num campo de consciência que se estende por todo o universo. É como uma onda no oceano. Podes apontar para uma onda e dizer: esta é aquela onda, e esta é outra onda. Mas na realidade, todas as ondas são apenas movimentos do mesmo oceano. Não estão verdadeiramente separadas. São diferentes manifestações da mesma água. Similarmente, se a consciência é fundamental, então talvez todos os seres conscientes, todas as mentes, todas as experiências, sejam apenas ondas diferentes no mesmo oceano de consciência. O teu sentido de separação, o teu sentido de que és tu e não outra pessoa, pode ser uma ilusão, ou pelo menos uma verdade parcial. Ao nível mais profundo, podes não ser apenas tu, mas parte de algo muito maior, muito mais vasto. A consciência que experiencia ser tu pode ser a mesma consciência que experiencia ser cada outra pessoa, cada outro animal, cada outro organismo consciente em todo o universo. Isto soa místico, não é? Soa a filosofia oriental, a budismo ou hinduísmo. E de fato, esta ideia tem uma longa história nas tradições espirituais do mundo. Mas o que é fascinante é que a física moderna, a ciência moderna da consciência, está a começar a apontar para a mesma possibilidade. Se Penrose e Hameroff têm razão, se a consciência está ligada à estrutura fundamental da realidade, então a fronteira entre ti e mim, entre ti e o universo, pode ser muito mais fluida, muito menos clara, do que nos parece. Isto leva-nos a uma pergunta profunda sobre compaixão e ética. Porque se a certo nível não estás verdadeiramente separado dos outros seres, se todos somos manifestações da mesma consciência fundamental, então magoar outra pessoa é, num certo sentido, magoar-te a ti mesmo. Ajudar outra pessoa é, num certo sentido, ajudar-te a ti mesmo. Isto não é apenas filosofia abstrata. Tem implicações profundas para como vivemos, como tratamos os outros, como compreendemos o nosso lugar no mundo. Se todos somos parte da mesma totalidade maior, então a compaixão não é apenas um dever moral. É um reconhecimento de uma verdade profunda sobre a natureza da realidade. Mas voltemos à ciência. Como poderíamos testar estas ideias? Como poderíamos verificar se a teoria OR é verdadeira? Esta é a pergunta crucial, porque sem a possibilidade de testar, uma teoria permanece apenas especulação, por mais fascinante que seja. Uma forma de testar a teoria é procurar efeitos quânticos no cérebro. Se os microtúbulos realmente mantêm estados quânticos, se realmente funcionam como computadores quânticos, então devem existir formas de detetar esses efeitos. E de fato, algumas experiências estão a começar a dar pistas intrigantes. Por exemplo, investigadores detetaram vibrações estranhas nos microtúbulos que parecem corresponder às previsões da teoria OR. Também detetaram que os anestésicos, essas mesmas substâncias que desligam a consciência, parecem ligar-se especificamente aos microtúbulos e perturbar essas vibrações. Isto corrobora a ideia de Hameroff, de que os microtúbulos desempenham um papel crucial na geração da consciência. Mas precisamos de mais dados, mais experiências. Precisamos de formas de observar diretamente os estados quânticos num cérebro vivo e funcional. Isto é um enorme desafio técnico, mas a tecnologia está a desenvolver-se. Novas técnicas de imagem, novas formas de detetar efeitos quânticos, podem em breve dar-nos as ferramentas necessárias para testar a teoria OR de forma mais definitiva. Outra forma de testar a teoria é olhar para suas previsões.
Se a teoria ORC-OR for verdadeira, então deve fazer previsões concretas sobre como funciona a consciência, previsões que diferem das feitas por outras teorias. E de facto, Penrose e Hameroff propuseram várias dessas previsões. Por exemplo, propõem que deve existir uma relação matemática entre o tempo que demora um colapso quântico nos microtúbulos e a nossa experiência subjetiva do tempo. Sugerem também que certos tipos de lesões cerebrais ou perturbações neurológicas podem afetar a consciência de formas específicas, se a teoria ORC-OR for verdadeira. Estas previsões podem ser testadas, e à medida que recolhemos mais dados sobre o funcionamento do cérebro, sobre a natureza da consciência, poderemos ver se estas previsões se verificam. A ciência avança através do teste de hipóteses, através da comparação das previsões das teorias com as observações do mundo real. E esse é o processo que está agora a acontecer com a teoria ORC-OR. Mas mesmo que a teoria ORC-OR seja eventualmente verificada ou falsificada, o simples facto de fazer estas perguntas, de nos forçar a repensar a relação entre consciência e física, é extremamente valioso, porque, independentemente de os detalhes da teoria estarem corretos, a intuição fundamental de que a consciência pode ser algo mais do que apenas um epifenômeno, algo mais do que apenas um produto secundário da atividade neuronal, é algo que merece consideração séria. Agora deixa-me levar-te noutra direção. Se a consciência é fundamental, se está inscrita na estrutura do universo, o que é que isto nos diz sobre a evolução? O que é que isto nos diz sobre a origem da vida e o desenvolvimento da complexidade biológica? A visão tradicional da evolução é completamente materialista. A vida surgiu por acaso, através de combinações aleatórias de moléculas no oceano primordial. Depois, a seleção natural, também um processo completamente cego e mecânico, levou ao desenvolvimento de organismos cada vez mais complexos, até que, finalmente, apareceu a consciência. Mas se a consciência é fundamental, se a protoconsciência estava presente desde o início, então talvez a evolução não tenha sido um processo completamente cego e aleatório. Talvez houvesse uma tendência, uma inclinação embutida na própria estrutura da realidade, uma tendência para criar sistemas cada vez mais complexos, cada vez mais conscientes. Isto não significa que a evolução tenha sido dirigida por alguma inteligência externa, por um Deus no sentido tradicional, mas pode significar que a própria matéria, a própria energia, tem uma tendência inata para se organizar de formas que aumentam e aprofundam a consciência. Pensa nisto da seguinte forma: a água flui naturalmente para baixo por causa da gravidade. Não é uma escolha da água, não é uma força externa a empurrar a água. É simplesmente a forma como a realidade funciona. Similarmente, se a consciência é fundamental, então talvez a matéria evolua naturalmente em direção à maior consciência, não porque seja dirigida, mas porque essa é a natureza da realidade. Esta ideia ressoa com algo que os físicos chamam o princípio antrópico. O princípio antrópico nota que as leis da física no universo estão precisamente afinadas para permitir a existência de vida e consciência. Se certas constantes fundamentais da física fossem mesmo ligeiramente diferentes, a vida não poderia existir. Alguns dizem que isto é apenas coincidência. Outros dizem que é prova de que o universo foi projetado para a vida. Mas se a consciência é fundamental, talvez haja outra possibilidade. Talvez o universo se auto-organize, se auto-ajuste, de forma a favorecer o surgimento da consciência. Isto soa estranho, mas lembra-te, na mecânica quântica, o observador afeta a realidade. O ato de observação muda aquilo que é observado. E se a consciência é fundamental, talvez este efeito seja muito mais profundo e abrangente do que pensávamos. Talvez a consciência não apenas observe o universo, mas de alguma forma ajude a moldá-lo, ajude a criá-lo. Isto leva-nos a uma ideia verdadeiramente radical, uma ideia que alguns físicos começaram a considerar seriamente.
a ideia do universo participativo. Segundo esta ideia, o universo não é um lugar pronto e estático que simplesmente existe independentemente de nós. Em vez disso, é um processo dinâmico no qual a consciência desempenha um papel ativo na criação da realidade. John Wheeler, um dos maiores físicos do século XX, propôs algo que chamou o universo participativo. Sugeriu que, num certo sentido, o universo não existiria sem observadores. Não no sentido de que nós, como indivíduos, criamos o universo com os nossos pensamentos, mas num sentido mais profundo e fundamental, que o próprio tecido da realidade requer consciência para ser concreto, para ser real. Isto soa a idealismo extremo, a um regresso à filosofia que diz que apenas a mente é real e a matéria é ilusão. Mas não é isso. É algo mais subtil, que matéria e consciência não são duas coisas separadas, mas dois aspectos da mesma realidade mais profunda. Na física quântica, antes da medição, uma partícula não tem propriedades definidas. Está numa sobreposição de todos os estados possíveis. Só o ato de observação, medição, a força a assumir um estado definido. Nesta interpretação, a realidade literalmente torna-se concreta apenas na presença da consciência. Agora, isto não significa que possas simplesmente pensar coisas para a existência. O universo tem as suas leis, a sua estrutura, mas pode significar que, ao nível mais profundo, consciência e realidade física estão entrelaçadas de formas que ainda não compreendemos totalmente. E se isto for verdade, tem implicações profundas para como compreendemos o nosso lugar no universo. Não somos apenas observadores passivos de uma realidade fria e indiferente. Somos participantes ativos no processo contínuo de criação da realidade. Os nossos pensamentos, as nossas observações, as nossas experiências são parte daquilo que torna o universo naquilo que é. Isto não é solipsismo, a ideia de que só tu existes e tudo o resto é a tua imaginação. É algo mais subtil. A ideia de que existe uma interdependência profunda e mútua entre consciência e realidade física, que não podes ter uma sem a outra. Deixa-me agora levar-te noutra direção ainda. Falamos sobre consciência, sobre mecânica quântica, sobre evolução. Mas há mais um tema que temos de abordar. Um tema que é talvez o mais pessoal, o mais emocional para cada um de nós: a morte. O que acontece quando morres? Esta é a pergunta que a humanidade tem feito desde o início do pensamento consciente. As religiões oferecem diferentes respostas: céu e inferno, reencarnação, união com o divino. Mas o que diz a ciência? Tradicionalmente, a ciência materialista oferece uma resposta muito sombria. Quando o teu cérebro morre, tu deixas de existir. Fim. Escuridão. Nada. Mas se a teoria OR for verdadeira, se a consciência está ligada à informação quântica nos microtúbulos, então talvez haja outra possibilidade. Stuart Hameroff especulou que quando uma pessoa morre, a informação quântica nos seus microtúbulos não desaparece simplesmente. Em vez disso, é libertada de volta para o universo, de volta para esse campo de protoconsciência de onde veio. Se a pessoa for reanimada, se o seu coração começar a bater novamente, essa informação pode voltar ao cérebro. E isto, sugere Hameroff, pode explicar as experiências de quase morte, esses relatos fascinantes de pessoas que estiveram clinicamente mortas e depois voltaram à vida e contaram experiências extraordinárias. Sair do corpo, mover-se através de um túnel em direção a uma luz, encontrar entes queridos falecidos, sentir uma profunda paz e amor. As experiências de quase morte são extremamente comuns. Estudos sugerem que cerca de 10 a 20% das pessoas que estiveram perto da morte relatam tais experiências. E têm características notavelmente semelhantes em diferentes culturas, o que sugere que não são apenas produto de condicionamento cultural ou imaginação. Claro, os céticos têm explicações.
Dizem que as experiências de quase morte são alucinações produzidas por um cérebro moribundo, resultado da falta de oxigênio, libertação de endorfinas, disparos aleatórios de neurônios. E, sem dúvida, alguns aspectos destas experiências podem ser explicados assim. Mas há também aspectos que são mais difíceis de explicar. Por exemplo, algumas pessoas relatam ver coisas que não deveriam poder ver, eventos que aconteceram quando o seu coração estava parado, quando o seu cérebro não mostrava atividade alguma. Há casos em que pessoas descreveram com precisão o que estava a acontecer na sala de operações quando estavam clinicamente mortas. Estes casos são controversos, são debatidos, mas se pelo menos alguns deles forem autênticos, sugerem que a consciência pode existir, pelo menos por um breve período, independentemente da atividade cerebral normal. E isto ressoaria com a ideia de que a consciência é algo mais do que apenas um produto da atividade neuronal. Se a teoria OR for verdadeira, se a informação quântica que constitui a tua consciência pode ser libertada do teu cérebro e persistir de alguma forma no campo de protoconsciência do universo, então abre-se a possibilidade de que algo de ti sobrevive à morte do teu corpo. Não estou a falar aqui da alma imortal tradicional. Não estou a dizer que vais viver para sempre como a mesma pessoa, com as mesmas memórias e personalidade, mas talvez a informação, o padrão que te define, não desapareça completamente. Talvez se disperse de volta para esse campo fundamental de consciência, tornando-se parte da totalidade maior. E se isto for verdade, muda a forma como pensamos sobre a morte. A morte não seria o fim, mas uma transformação. Não seria aniquilação, mas dissolução, um retorno à fonte. Seria como uma onda no oceano que se ergue, atinge o seu pico e depois cai de volta no oceano. A onda, como entidade separada, deixa de existir, mas a água, a substância da onda, nunca desaparece. Claro, tudo isto é altamente especulativo. Não temos provas concretas de vida após a morte, não temos forma de testar definitivamente estas ideias. Mas o simples facto de que uma teoria científica séria abre esta possibilidade é fascinante. Dá-nos uma forma de pensar sobre a morte que não é nem o niilismo materialista cínico, nem a crença religiosa ingênua, mas algo intermédio, algo enraizado na física moderna. Mas voltemos à vida, ao aqui e agora, porque mesmo que não possamos ter a certeza do que acontece depois da morte, podemos ter certeza do que acontece agora. Estás vivo, estás consciente, estás a experienciar. E se a teoria OR for verdadeira, então a tua experiência, a tua consciência, é algo verdadeiramente extraordinário. Cada momento da tua vida, cada pensamento, cada sentimento, cada percepção, é o resultado de uma dança orquestrada de milhões de colapsos quânticos nos teus neurônios. É o universo, através de ti, a experienciar-se a si mesmo, a explorar-se, a conhecer-se. Quando olhas para um pôr do sol e sentes aquele sentimento de admiração, não é apenas o teu cérebro a processar dados visuais. É o universo, através do teu cérebro, a maravilhar-se com a sua própria beleza. Quando sentes amor por outra pessoa, é o universo a amar-se a si mesmo. Quando crias arte, música, poesia, é o universo a expressar-se através de ti. Isto não é apenas uma metáfora. Se a consciência é fundamental, se não és uma entidade separada, mas uma manifestação local da consciência universal, então isto é literalmente verdade. Não estás no universo, és o universo, experienciando-se a si mesmo desta perspectiva particular, desta configuração particular de matéria e energia a que chamas tu. Isto pode mudar a forma como vives a tua vida. Se compreendes que a tua experiência é extremamente valiosa, não apenas para ti, mas para o próprio universo, então talvez isso te faça experienciar as coisas mais profundamente, mais plenamente. Talvez te faça estar mais presente, mais atento, mais vivo para cada momento.
e talvez também mude a forma como tratas os outros, porque se compreendes que cada outra pessoa é também o universo experienciando-se a si mesmo, tal como tu, então como podes não tratá-los com respeito, compaixão, amor? Magoar outra pessoa é magoar o universo. Ajudar outra pessoa é ajudar o universo no seu processo de autoconhecimento, autorrealização. Isto leva-nos à ética, às questões sobre como devemos viver. E embora a teoria OR em si não dite um sistema ético, sugere uma unidade fundamental, uma conectividade fundamental de todos os seres conscientes. E essa é uma base poderosa para uma ética baseada na compaixão e no cuidado por todos os seres sencientes. No materialismo tradicional, onde és um sujeito separado e o universo é indiferente, a única fonte de moralidade são as convenções sociais, o desejo de felicidade, o medo do castigo. Mas se não estás verdadeiramente separado, se a nível mais profundo és um com todos os outros seres conscientes, então a moralidade torna-se algo mais profundo. Torna-se um reconhecimento da verdade sobre a natureza da realidade. Isto é algo que as grandes tradições espirituais sempre ensinaram. O budismo fala da interdependência de todas as coisas, de que o eu separado é ilusão. O hinduísmo fala do Atman e Brahman, de que a alma individual e a consciência universal são uma. O sufismo fala da união do amante e do amado. E o misticismo cristão fala da união da alma com Deus. O que é fascinante é que a física moderna, a ciência moderna da consciência, está a começar a apontar para essa mesma verdade profunda. Não na linguagem da religião, mas na linguagem da ciência. Não através da fé, mas através da razão, através da observação, através da experiência. Claro, temos de ser cuidadosos. A teoria OR ainda é controversa, ainda não comprovada. Mas o simples facto de que cientistas sérios estão a considerar estas ideias, de que a física quântica e a neurociência estão a começar a convergir com a sabedoria antiga, é extremamente excitante. Vivemos num tempo extraordinário na história humana. Pela primeira vez podemos realmente ter uma teoria científica da consciência, uma compreensão científica do que somos, como encaixamos no universo. E essa compreensão pode ser radicalmente diferente daquilo que a maioria de nós foi ensinada. Ensinaram-nos que somos máquinas, robôs complicados construídos de carne e osso, sem significado ou propósito mais profundo. Mas talvez sejamos algo muito mais extraordinário. Talvez sejamos a forma como o universo experiencia a si mesmo, se conhece a si mesmo, se ama a si mesmo. E se isto for verdade, muda tudo. Muda a forma como nos vemos, a forma como vemos os outros, a forma como vemos o mundo à nossa volta. Muda os nossos objetivos, as nossas prioridades, os nossos valores. Em vez de ver a vida como uma luta pela sobrevivência num universo indiferente, podemos vê-la como uma aventura de autoconhecimento, como uma oportunidade para o universo se conhecer através de nós. Em vez de ver a morte como o fim, podemos vê-la como uma transformação, como um retorno à fonte. E em vez de ver os outros como competidores, como ameaças, podemos vê-los como outros aspectos do mesmo ser fundamental, como outras janelas através das quais o universo se olha a si mesmo. Isto não é apenas uma ideia bonita. É uma ideia que tem o poder de mudar o mundo. Porque se mais pessoas começarem a pensar assim, começarem a ver-se e aos outros assim, mudará a forma como nos tratamos uns aos outros, mudará a forma como tratamos o planeta, mudará as nossas sociedades, a nossa política, a nossa cultura. Claro, as ideias sozinhas não bastam. Precisamos também de ação, precisamos de sistemas sociais e econômicos que apoiem a compaixão, a sustentabilidade, a justiça. Mas as ideias são onde tudo começa. E se a teoria OR for verdadeira, se a consciência é fundamental, então temos uma justificação científica profunda para uma visão do mundo
baseada na unidade, na conexão, no amor. Obrigado por teres seguido comigo nesta longa e profunda exploração. Percorremos um longo caminho, desde os fundamentos da física quântica, através da biologia do cérebro, até as questões mais profundas sobre significado, propósito, morte e ética. E agora, para concluir, quero perguntar-te: o que vais fazer com o que ouviste? Como vai isto mudar a forma como vives a tua vida? Porque, em última análise, o valor de qualquer ideia não reside na sua elegância intelectual, mas no seu poder de transformar vidas. Se a teoria Orc-Or for verdadeira, és muito mais extraordinário do que alguma vez pensaste. Não és um acidente, és necessário. És o universo experienciando-se a si mesmo. E essa é a verdade mais profunda que podemos descobrir.